Capítulo 12. Palavra e oração. Em Atos, temos um alerta de duas prioridades para termos um nível alto de comunhão com o Espírito Santo. Veja em Atos 6, verso 4, que diz: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. De acordo com esse texto, vemos as duas prioridades apostólicas que geraram um avivamento global que dura até hoje. A palavra é o conteúdo da pregação. A palavra é a autoridade do pregador. A ordem de Deus é: pregue a palavra e não sobre a palavra. A palavra é o conteúdo. O pregador não cria a palavra. O pregador prepara o sermão, mas a mensagem é de Deus. A mensagem emana do próprio texto. O texto é o próprio conteúdo da mensagem, de tal maneira que Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. É a palavra de Deus que não volta vazia, não a do pregador. Só teremos o cumprimento dessa promessa se pregarmos a palavra e não as nossas palavras. A pregação é o instrumento que Deus estabeleceu para trazer seus escolhidos à salvação. Deus chama pela palavra. Deus converte pela palavra. Deus transforma pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, Deus salva pela palavra. É importante dizer que a pregação fiel das Escrituras é o principal elemento que leva a pessoa ao conhecimento de Deus e de seus ensinamentos. E no que consiste uma pregação bíblica que Deus abençoa? Veja em 2 Timóteo 4, verso 2. Pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 3 ingredientes necessários na pregação para que ela seja obediente ao que Deus quer. Corrige, repreende, encoraja. E essas 3 coisas têm de estar firmadas na doutrina, ou seja, em fundamentos elementares doutrinários. Quando olhamos para a igreja primitiva, vemos que eles cresceram. As pessoas cresceram em Deus e usaram essas 2 formas como base de seu crescimento. A igreja primitiva era atacada de todas as formas, há pelo menos 3 forças. No capítulo 4 de Atos, a perseguição é de fora para dentro. Como a igreja responde? Com a pregação e oração. Muda-se a tática no capítulo 5 de Atos. A arma agora é a infiltração. Satanás introduz dentro da igreja pessoas hipócritas, como Ananias e Safira. Como a igreja responde? Com pregação e palavra. Agora, no capítulo 6 de Atos, muda a tática de novo. A arma agora é distração. Como a igreja responde? Com pregação e palavra. No capítulo 6, verso 4 de Atos, os apóstolos dizem: nós consagraremos a oração e a pregação da palavra. A oração e o ministério da palavra são os 2 grandes elementos que levam uma igreja a um crescimento saudável. A receita para o crescimento saudável de sua vida e da igreja, de modo geral, é a oração e o ministério da palavra. Em uma pesquisa feita com mais de 100 igrejas pela CEPAL sobre crescimento saudável de igreja, seus jovens, seus membros, a pergunta foi: o que faz uma igreja, uma pessoa crescer espiritualmente, saudavelmente, em números e qualidade? A pesquisa revelou que muitas igrejas crescem em números, mas as únicas que cresceram em números e qualidade espiritual se davam ao fato de a fidelidade nas 2 práticas, oração e pregação fiel nas Escrituras. A pregação bíblica vai corrigir o que eu chamo 2 grandes armas que atacam a igreja de modo geral. Primeiro, ortodoxia morta. Há muitos que não pregam heresia. Há muitos que não creem em heresias. Há muitos que não praticam heresia. Mas está faltando poder do alto. Falta virtude de Deus. Ortodoxia morta mata. John Wesley disse: põe fogo no seu sermão, ou põe seu sermão no fogo. Um outro homem disse: nós estamos à procura de melhores métodos. Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens.
Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Nós dependemos do Espírito Santo. Essa palavra tem de ser pregada com fidelidade, mas no poder do Espírito. Se o púlpito pegar fogo, os bancos também pegarão. A pregação é uma tarefa espiritual. Então, uma mensagem gerada na mente só alcança a mente, mas gerada no coração alcança o coração. Um pregador espiritual que prega debaixo do poder e da unção de Deus irá gerar uma mentalidade espiritual nas pessoas. Porém, um pregador carnal é como um médico que vai fazer uma cirurgia sem higienizar as mãos. Ele fará mais mal do que bem. Os seminários podem, em parte, ser uma bênção, mas pode, em parte, ser um sempiterno. Temos de tirar a mentalidade de seminário que podemos aprender a pregar. Pregação não é algo que se aprende, é uma bênção que se recebe. Não é com argumentos intelectuais tirados ou piadinhas treinadas que se consegue vitória no púlpito. Não, esta batalha é ganha ou perdida antes mesmo do pregador começar a pregar. Sem pregadores ungidos, jamais veremos pecadores rendidos. O grande problema é que parte dos pregadores, hoje em dia, que deveriam estar pescando homens, estão mesmo pescando os elogios deles. Pregadores pescam homens, marqueteiros pescam elogios. Precisamos de pregadores para pecadores e de profetas para pregadores. Chega de pregações vazias, estéreis, espiritualmente que são ineficazes, porque foram geradas num túmulo e não em um ventre, porque se desenvolveram em uma alma sem oração, sem fogo espiritual. Porém, não precisamos só de pregação. Também não precisamos só de virtude, avivamento, lágrimas e gritos. Precisamos de pregação fiel e poder do alto.